Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, que bom é estarmos juntos. Estamos nessa série sobre o Apocalipse e louvado seja o nome de Deus, porque algumas pessoas têm tido a oportunidade junto conosco de aprendermos na Escola de Cristo e crescermos juntos. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus não nos abandonou aqui no planeta Terra, não. Deus é aquele que cuida, aquele que está ao lado, que está junto para fazer com que eu e você sejamos vencedores no jogo da vida. Deus está do seu lado. Então você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, se inscreva. E você que já é inscrito, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir da mensagem de esperança. O Apocalipse traz uma mensagem de esperança. O Apocalipse traz para nós a oportunidade e a certeza de que nós temos uma promessa maravilhosa de um futuro glorioso quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus. Agora, a vida nunca foi fácil para aqueles que fazem a vontade de Deus, e nós vamos ver isso aqui hoje, no tema de hoje. A vida nunca foi fácil para aqueles que Deus chama para fazer a sua obra. Os desafios são reais, mas em meio aos desafios tenha certeza de que Deus vai estar sempre do nosso lado, vai estar guiando a nossa vida em meio a qualquer desafio, em meio a qualquer problema. Então creia, tenha certeza que Deus vai estar contigo. Vamos orar para abrirmos a Bíblia nesse instante. Amado Deus, nós queremos invocar o teu santo nome, que o santo e bom Espírito habite em nossa vida e que nesse instante o Espírito Santo ilumine a todos nós que ouvirmos, que estivermos participando desse momento, e aquele que ouvir essa mensagem seja transformado pelo poder da mesma. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olha aqui, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 9. É fantástico isso aqui para a gente entender por que o Apocalipse foi escrito de uma forma simbólica. Aqui está o motivo, nós vamos entender isso. Por que o Apocalipse não foi escrito de uma forma clara, como, por exemplo, o livro que leva o nome do próprio autor aqui do Apocalipse, o livro de João. Por quê? Nós vamos entender. Capítulo 1, verso 9 diz assim, ó: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João aqui está trazendo uma mensagem dizendo por que o Apocalipse precisou ser escrito de uma forma simbólica. Porque ele está dizendo, olha, eu, João, irmão vosso, companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Então, seguir a Jesus já tem esse desafio. Você precisa perceber que você vai ser perseguido em algum momento, em alguma situação. Então, seguir a Jesus não é sinônimo de vida fácil, tranquilo, só de bênção. Não. João aqui, o discípulo amado. Esse homem aqui é um homem amado pelo céu. E sabe, ele diz que agora está eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação. Então João estava trazendo a mensagem para os irmãos ali que ele estava escrevendo e que estava endereçando a mensagem, mas para mim e para você, que ele é nosso companheiro na tribulação. Você tem passado alguma tribulação? Você tem passado alguns problemas, algumas dificuldades, porque você tomou a decisão de seguir a Jesus? Pronto, você não está só. Eu faço parte desse time. João fez parte desse time. Aqueles que seguiram a Deus fizeram parte desse time da dificuldade, dos problemas. Sabe, não é fácil seguir a Deus. As tribulações acontecem, os problemas são reais. Mas eu e você precisamos tomar uma decisão. Vale a pena ou não seguir a Deus? Aí eu garanto para você, vale a pena. Sabe, quando nós seguimos a Deus, em meio aos problemas, nós temos a paz que só Ele implanta no nosso coração. Então isso é maravilhoso. Agora, não espere uma vida fácil. Aí ele diz agora, no reino. O reino é a perspectiva da presença de Deus. Jesus disse em um certo momento, lá quando ele estava com os discípulos, que o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus é o próprio Jesus. Porque onde Jesus está, ele torna ali o seu reino. Então, olha que coisa interessante. Se você tem Jesus no coração, você está fazendo parte do reino de Deus. E o reino de Deus
tem princípios, tem valores morais, éticos, para que eu e você possamos viver. O reino de Deus não é uma anarquia, não. O reino de Deus existe princípios para ser vividos. Então você, agora, que diz seguir a Cristo, ou que ainda quer seguir a Cristo, você precisa se enquadrar dentro do reino de Deus. O reino de Deus tem valores de amor, de perseverança, de bondade. Esses são os princípios dos reinos de Deus. E fazer parte do reino de Deus, nós nos tornamos então representantes desse reino. Então nós precisamos fazer isso. É você um representante do reino de Deus? Tem você sido essa pessoa que as pessoas olham e digam, não, olha, aí está uma pessoa diferente, faz parte do reino de Deus? Nós precisamos, ele diz que na perseverança. Perseverança, eu quero dizer para você, que é uma das maiores características de qualquer vencedor. Você quer ser vencedor na vida, você precisa ser perseverante. A vida só traz o sucesso para aqueles que continuam, que persistem, que não desistem. Sabe, é muito fácil, as pessoas, desistem muito fácil, começa um projeto e logo para. Mas a característica de um verdadeiro seguidor de Cristo é a perseverança, é não desistir em meio aos problemas que você possa estar passando, que eu passo, que nós passamos, mas não desista, porque existe uma promessa de uma vida eterna que Deus fez para cada um de nós. Essa deve ser a mensagem, essa deve ser a convicção da nossa vida. Não desista, persevere. Agora, o finalzinho do texto vai dizer, ele diz assim, achei-me na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sabe, a causa de João está nessa ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo fica hoje no Mar Egeu, sabe? Pertence à Turquia, mas servia naquela época, pertencia ao Império Romano e servia como prisão de segurança máxima para exilar aqueles que se colocavam contra o Império Romano. E João era aquele que era uma pedra, vamos dizer assim, no sapato dos imperadores. Por quê? Ou dos líderes. Por quê? Porque João representava Cristo, porque João representava o reino de Cristo, porque João era persistente, não desistia. Então, diante disso, foi o imperador Domiciano que exilou João para essa ilha. Por quê? Porque João estava apresentando uma mensagem que exaltava Cristo, não o imperador. Segundo alguns estudiosos, o imperador estava criando uma religião onde era prestado culto a ele mesmo, o imperador Domiciano. E João era contrário a isso. João pregava que a adoração deveria ser ao próprio Deus, ao Deus eterno. Diante disso, segundo a tradição, tentaram matar João. Foi João julgado em Roma e condenado e foi jogado em um caldeirão de azeite fervendo, mas milagrosamente Deus o salvou. Isso é a tradição que conta, não está na Bíblia. E aí, diante dessa perspectiva, então Domiciano, que era o imperador, o exilou nessa ilha de Pátimo. Por quê? Porque João era uma ameaça. Agora, qual foi a causa? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Então, se João estava ali preso, João não poderia escrever o Apocalipse de forma clara. Por quê? Porque tudo aquilo que João escrevia era feito, vamos dizer assim, uma avaliação, era feita uma investigação para ver qual era o objetivo, se ele estava criando, quem sabe, um motim, uma estratégia para uma revolta contra o império. Então, quando João escreveu o Apocalipse que veio de Deus, João colocou, por inspiração de Deus, os símbolos que existem no Apocalipse. Mas esses símbolos do Apocalipse, eles existem, mas a compreensão de todos esses símbolos a gente tem em toda a Bíblia. Então, quando nós conhecemos a Bíblia, o Apocalipse começa a ser aberto, começa a ser revelado para os servos de Deus, porque a mensagem do Apocalipse quer tirar o véu. O Apocalipse significa tirar o véu, tirar a cortina, deixar claro. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem clara para quem? Para os servos de Deus. Então, se eu e você somos servos de Deus, nós vamos aprender. Então, é por isso que o Apocalipse é cheio de simbolismo, animais, bestas, cordeiro, 7 espíritos, 7 igrejas. Tudo isso são símbolos que os servos de Deus conhecem pelo estudo da Bíblia, porque
a Bíblia faz com que o Apocalipse seja um livro aberto, revelado. Então, se você agora é um servo de Deus e quer crescer no relacionamento com Cristo, aprender dessas verdades, perseverar, continuar, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio aos problemas, ser um representante do reino, você então agora precisa estudar o Apocalipse. O Apocalipse ele foi endereçado a você, a mim, a cada um de nós que consideramos que somos filhos de Deus, que somos servos dele, para adorar a Deus eternamente. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essa mensagem. Ajuda-nos, Senhor, que em meio à tribulação tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco, que possamos representar bem o teu reino e sermos perseverantes até o fim, porque nós queremos ser salvos em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém.